Fala pessoal, eu sou o Luizão, hoje é quarta-feira, 18 de dezembro de 2024. São 6h15 da manhã e você está no melhor lugar que poderia estar, no colo do Pai. Você sabia que existe algo dentro de você que pode transformar a sua vida e levar ela muito além daquilo que você imagina? Talvez você esteja se sentindo cansadão aí, limitado, estagnado na carreira, mas acredite, Deus colocou um potencial extraordinário dentro de você e hoje você vai descobrir como despertá-lo. Você quer aprender como vencer seus limites e enxergar o que Deus pode fazer na sua vida? Quer saber como superar o medo, a insegurança e finalmente dar o primeiro passo rumo ao extraordinário? No vídeo de hoje, vou mostrar para você por que você está mais próximo do extraordinário do que você imagina. Como que você pode alcançar algo maior com a força que vem de Deus. E vou depois, no finalzinho, entregar 3 passos práticos para você viver o melhor de Deus na sua vida. Fique comigo até o final. Eu garanto que essa palavra vai mudar a sua perspectiva e vai dar um novo sentido ali para a sua caminhada. Você não pode perder. Pessoal, a palavra de hoje está lá em Filipenses 4,13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em Efésios 3,20 também tem um texto que diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. João 5 traz para nós também uma importante lição. Cristo diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que a gente pede e do que a gente imagina. O segredo está em permanecermos conectados a Cristo. Quando você se conecta à videira, de verdade, quando você está conectado a Cristo, a tua vida vai frutificar e você naturalmente vai romper barreiras. O texto de hoje traz uma frase que eu achei muito legal. Ele diz: um conquistador tem visão porque sabe quem ele é em Deus. E eu queria então dividir algum tipo de experiência com vocês. Geralmente, na vida, nós estamos, principalmente na vida profissional, eu não estou falando agora da nossa vida pessoal, mas eu estou falando da caminhada profissional. Geralmente na caminhada profissional, nós estamos limitados aos recursos que temos. Sejam recursos comportamentais, né, de inteligência emocional, ou propriamente recursos físicos, a empresa que você trabalha, enfim. Ocorre que muitas vezes a gente não consegue colocar em prática planos que nós fazemos. Nós não conseguimos materializar os sonhos que temos. Nós não conseguimos avançar com aquilo que a gente planejou. E quando eu vejo essa frase que o autor usa, um conquistador tem visão porque sabe quem ele é em Deus, eu lembro de inúmeras passagens da minha vida em que Deus me deu a visão. Eu nunca vou esquecer, eu precisava montar uma empresa num determinado lugar e eu fui para aquele município, chama Catalão, é o interior do estado de Goiás, e eu precisava montar uma filial da minha empresa. E eu fui num momento de muita dificuldade, de muito aperto, muito arroxo financeiro, eu fui para essa cidade e eu fui procurar um lugar para instalar uma indústria. Eu procurei, eu andei, eu estava definitivamente
esgotando todas as possibilidades de inserir a minha indústria dentro do local, que era um local industrial próprio para receber as indústrias e tal. E não havia meios de conseguir ali um terreno. Porque, por uma série de questões ambientais, a indústria é poluente, então existe uma série de restrições, então ali naquele local não havia possibilidade. Mas eu gosto de lembrar dessa história porque então eu fui visitar o meu fornecedor naqueles dias. E eu viajei, então ali da cidade onde eu estava até no meu fornecedor dava algo em torno de 150 quilômetros, estrada de chão, então eu gastaria ali umas 2 horas e pouco. E nesse caminho eu peguei uma pessoa para dar carona, porque lá é uma região bem afastada e tal, e essa pessoa eu conhecia já, ela me pediu carona e eu acabei dando carona para ela. E nessa carona eu comecei a falar dessas dificuldades, ela inclusive trabalhava nesse lugar lá no meu fornecedor, ela trabalhava lá. E essa pessoa no meio do caminho ela disse assim, ele falou assim, Luizão, você tá meio pessimista, você precisa entender que, cara, foi Deus que te trouxe até aqui. Naquele momento caiu uma ficha, naquele momento eu comecei a orar para desbloquear esse tipo de terreno, porque realmente aquilo era uma necessidade minha. O que eu quero dizer para vocês é que na volta, eu parei num alto assim, num lugar alto, e nesse lugar alto eu fiz uma oração. E eu me senti acolhido. Eu não sei explicar isso para vocês. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu me senti acolhido naquele lugar. Falei, nossa, que lugar bonito, que era um lugar alto, tinha uma vista maravilhosa. Tinha um lago lá embaixo e tal. E, meus irmãos, em resumo, após muita conversa com a prefeitura e negociações, a prefeitura resolveu, depois de mais de 3 meses de procura desse local, o prefeito falou, olha, eu preciso te levar num lugar que é um lugar onde a gente pensou em desapropriar para colocar a tua indústria. Não precisa nem dizer. Era exatamente naquele lugar que eu me senti acolhido. Veja, nós precisamos entender que na nossa história existe o mover do sobrenatural de Deus. Quer você aceite isso, quer você não aceite. Deus está lá, quer você concorde, quer você não concorde. Deus está disponível, quer você resolva aproveitar isso ou não. Deus estará lá, independentemente das tuas posições em relação a isso. A questão é por que não, como filhos amados que somos, tomar posse dessa disponibilidade, trazer isso para dentro da nossa vida como ferramenta de trabalho. E aí, meus irmãos, eu queria que você parasse para raciocinar. Se nós somos filhos de um Deus todo-poderoso, por que não assumirmos o lugar de filho e trazermos Deus para o centro do problema? Quando Deus fala em relacionamento, quando Deus fala em conviver com a gente, Deus está falando em assumir um lugar de protagonismo. Assumir um lugar central na nossa vida. Como eu fui burro durante tanto tempo. Por que que essas fichas não caíram quando eu tinha 22 anos de idade? Por que que isso aí não caiu lá atrás? Por que que eu fui teimoso a ponto de não perceber que existe à minha disposição um Deus que me ama a ponto de cuidar dos detalhes para mim? Eu queria que você pensasse na tua vida como um celular desligado. Imagina a tua vida como um celular desligado. Tem tudo ali dentro que você precisa. Todos os aplicativos estão ali. Tá tudo ali. Mas para funcionar,
ele precisa estar ligado na tomada, porque sem estar conectado à tomada, o teu celular é inútil. Quando você se desliga da tomada, que é Cristo, você perde força de fazer, você se torna limitado. Um celular sem energia, ele não serve para nada. Nós, sem estarmos conectados a Cristo, somos a mesma coisa que um celular sem energia. Nós temos o poder, o nosso potencial de entrega, de realização é muito diminuído. Porque se estamos conectados a Cristo e percebemos o exercício do propósito naquilo, vamos entregar muito mais do que todo mundo acredita. E até nós mesmos vamos nos assustar. Se estamos conectados a Cristo, vamos exercer nosso propósito e vamos então atingir aquilo que a ciência conhece como flow, que é a capacidade de entregar algo além das expectativas, para simplificar. Se estamos conectados a Cristo, conseguimos atingir um potencial. Conseguimos ir muito mais longe do que podemos imaginar. Então eu gostaria, do alto dos meus 46, que não é muita coisa, mas são bem vividos e eu já passei por muito apuro, já cometi muitos erros como empresário, me envolvendo em projetos que eu não deveria, assumindo responsabilidades que eu não deveria, me envolvendo em projetos que Deus não estava ali, me colocando à disposição de projetos que muitas vezes, vamos inaugurar então uma nova planta em determinado lugar. Por que não submeter isso à apreciação de Deus? Por que não, ao iniciar uma nova caminhada, ao pensar em abrir um negócio, em abrir uma filial, em mudar de emprego, em escolher a carreira, por que não trazer o poder que Deus tem para o centro dessa decisão, a fim de que Ele faça a coisa acontecer com mais facilidade e que você possa, com o passar do tempo, perceber que você tem um poder adormecido aí dentro, que você não sabia que você tinha, mas que em Deus ele foi revelado. Então eu vou te entregar 3 passos para que você desperte o extraordinário na tua vida. E presta atenção, anota isso, porque isso vem de... Isso aqui não é uma coisa do... Não, isso aqui de fato é a expertise de quem já viveu. E eu queria que você não cometesse os erros que eu já cometi na minha vida. Evite as pedras que eu já tropecei. Então anote o primeiro passo. O primeiro passo prático para você despertar o extraordinário na tua vida. Primeiro passo, anote aí. Reconheça suas limitações, mas não pare nelas. Reconheça. Chame problema de problema. Eu não sou bom com isto. Eu tenho dificuldade de aceitar crítica. Reconheça suas limitações, mas não pare nelas. Não negue as dificuldades, mas enxergue que Deus é maior. O seu poder pode se aperfeiçoar através do poder de Deus. O poder de Deus vai aperfeiçoar as nossas fraquezas. Você vai ser versão 2.0. Então o primeiro passo, reconheça as limitações, mas não pare nela. Traga Deus para o centro disso. Eu não conseguia achar um terreno. Deus achou para mim. Deus achou para mim. Inclusive com a vista que eu admirei. Segundo passo, permaneça conectado à fonte. Está lá em João 15:5. Quando você se conecta à videira, a sua vida vai frutificar. Você vai romper barreiras. Então priorize. Então, primeiro, reconheça as limitações. Segundo, se conecte a Cristo. Relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Priorize seu relacionamento com Deus. Oração, jejum, tá?
Comunhão diária com Deus. Comunhão diária com Deus. Reconhecendo as suas limitações. Trazendo Deus para esse problema. Ficando firme em comunhão. E o terceiro passo. Creia no infinitamente mais. Creia. Declare isso. Declare todos os dias. Deus é capaz de fazer muito mais do que eu penso, consigo ou imagino. Você precisa então tomar uma atitude de fé. Quando eu parei para orar naquele lugar, aquilo foi uma atitude de fé. Deus, eu creio que o Senhor é capaz de achar para mim esse lugar. Mas eu já revirei a cidade. Dentro do industrial, lá do polo industrial, eu não consigo, porque minha indústria tem um nível de poluição não aceito para a região. Eu preciso da sua intervenção. Tome uma atitude de fé. Lembre-se, o Pedrão que estava no barco pisou na água. Ele rompeu, ele foi lá e pisou. Os outros ficaram olhando. Mas Pedro, diferente dos demais, andou sobre as águas. E para concluir, deixe a sua fé ser maior do que os seus medos e suas limitações. Entendeu? Ficou claro para você? Primeiro passo, reconheça as limitações. Segundo, permaneça conectado à fonte. Terceiro, creia que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Coloca Deus nesse negócio, meu irmão. Bom, eu queria te convidar, nesse momento, se você eventualmente está passando por um momento de não entender, não conseguir, ter limitações, eu queria te convidar, nesse momento, a romper barreiras, vencer limites, entregar mais do que você de fato consegue, pedindo a Deus para trabalhar aqui, executar aqui as coisas que nós precisamos que aconteçam nas nossas vidas, que nós desejamos que aconteçam, mas que infelizmente estamos ainda fazendo com a força do próprio braço. E aí, meu irmão, mas vai muito difícil. Para ir fácil, para ir tranquilo, para ir superando expectativas, é melhor ir com o auxílio do Pai do Céu. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã nós reconhecemos o poder extraordinário que o Senhor tem nas nossas vidas. Reconhecemos o poder de transformar as circunstâncias, de modificar as coisas, as opiniões, de dispor de tudo que existe na face da terra para fazer cumprir o seu propósito. E nós, Senhor Deus, reconhecemos também que somos limitados e entendemos que muitas vezes não conseguiremos por nós mesmos atingir os objetivos que traçamos para as nossas vidas. Então nós queremos nessa manhã pedir que o Senhor norteie os objetivos das nossas vidas. Que o Senhor oriente, que o Teu Espírito Santo nos conduza a entender o nosso real propósito. E que as nossas habilidades, o nosso conhecimento, a nossa percepção do mundo seja transformada pelo Teu poder e não pelas nossas capacidades, porque cremos e entendemos que não temos capacidade para muita coisa que gostaríamos de fazer, mas reconhecemos também nesse momento e nessa manhã que o Senhor tem. Então, Senhor Deus, que a nossa vida possa refletir a Sua obra, a Sua vontade, e não às vezes os desejos dos nossos corações, que muitas vezes numa visão míope não conseguem entender aquilo ou onde o Senhor quer chegar. E acabamos nos frustrando com planos, com sonhos que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós pedimos nessa manhã que o Senhor, olhando por nós, olhando por nossos familiares, nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, as pessoas que amamos, que o Senhor, olhando por nós, possa de fato manifestar em nossa vida o poder sobrenatural do Senhor, para que possamos cumprir verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nós. É o que pedimos, agradecendo, porque cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos,
Que legal, muito bom ter você aqui comigo. Você já passou por um momento assim? Você já notou a providência de Deus na sua vida te entregando ou te capacitando para fazer mais do que você dava conta? Se isso já aconteceu com você, como aconteceu comigo, eu contei essa história, eu queria muito que você, aqui embaixo nos comentários, me contasse essa história. Eu queria poder, talvez, fazer um bate-papo com você sobre como foi isso. Deixe seu testemunho aqui nos comentários. Queria te convidar também a encaminhar isso para as pessoas que você conhece e que de fato podem estar precisando desse empurrãozinho. O que eu falei hoje é uma ferramenta poderosíssima de alavancar a nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade de entrega, a nossa capacidade como profissionais que somos. Porque o que eu falei hoje diz respeito ao poder sobrenatural de Deus sobre a sua capacidade natural. E a sua capacidade natural, como a minha, elas são limitadas e Deus desconhece limites. Então, queridão, encaminha isso para alguém que precisa entender que é só dispor de um Deus que te chama de filho para transformar a sua realidade. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã, às 6h15 da manhã, aqui no Colo do Pai. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.